Jan Hus. Por vezes chamado como João Hus ou John Hus, foi um padre e teólogo, um importante nome na Reforma Protestante. Ele iniciou um movimento religioso, cujos seguidores foram chamados de Hussitas, baseado nas ideias de John Wycliffe, e foi um dos principais precursores do protestantismo. Hus nasceu em Husinec, a sudoeste de Praga, em data incerta. Alguns apontam para 1369 ou 1373. Pesquisas contemporâneas indicam o período entre 1373 e 1375. O nome Hus é a abreviação do seu lugar de nascimento, feita por ele próprio em cerca de 1399. Anteriormente, ele era conhecido como Jan Husinec, ou em latim, Johannes de Husinec. Seus pais eram tchecos de poucas posses na sua região. Ele teve de ganhar a vida cantando e prestando serviços na igreja, onde sentiu-se atraído pela profissão clerical, não tanto por um impulso interior, mas pela atração de uma vida tranquila, como clérigo. Hus estudou em Praga, onde teria estado por volta de 1386. Foi grandemente influenciado por Stanislav Rzesznoima, que mais tarde se tornaria seu amigo íntimo e, finalmente, um grande inimigo. Como estudante, Hus não foi excepcional, mas aplicado. Nos seus escritos, usava frequentemente citações de John Wycliffe. Jan Hus era uma personalidade de temperamento quente. Em 1393, conclui o bacharelado em letras. Em 1394, o bacharelado em teologia. E em 1396, o mestrado. Em 1400, foi ordenado padre. Em 1401, tornou-se reitor da Faculdade de Filosofia. E no ano seguinte foi reitor da Universidade Carlos. Em 1402, foi nomeado também pregador na igreja de Belém, em Praga, onde pregava em língua tcheca. No casamento de Anne, a irmã do rei Venceslau, com Ricardo II da Inglaterra em 1382, os escritos filosóficos de Wycliffe tornaram-se conhecidos na Boêmia. Como estudante, Hus tinha sido atraído por eles, particularmente pelo seu realismo filosófico. A sua inclinação para as reformas eclesiásticas foi despertada pelos escritos teológicos de Wycliffe. O chamado Hussismo das primeiras décadas do século XV não era mais do que Wycliffismo transplantado para solo boêmio. Os escritos teológicos de John Wycliffe espalharam-se rapidamente pela Boêmia, trazidos em 1402 por Jerônimo de Praga, renomado bacharel que havia estudado na Universidade de Oxford, onde Wycliffe lecionara no século XIV e que mais tarde tornou-se amigo e seguidor de Hus. Tais escritos causaram profunda impressão em Hus. Porém, a universidade decretou-se contra as novas doutrinas e, em 1403, proibiu uma disputa sobre 45 teses tiradas em parte de Wycliffe, sob a tutela do arcebispo Zbigniew Zaitz, desde 1403. Hus desfrutou inicialmente de boa reputação. Em 1405, ele estava ativo como pregador sinodal, mas o bispo foi forçado a depor contra ele devido aos ataques dele contra o sacerdócio. Jan Hus pregava o sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa poderia comunicar-se com Deus sem a mediação sacramental e eclesial. Ele defendia a ideia de que a salvação não deveria depender exclusivamente da mediação sacramental e eclesial, ou seja, dos rituais e práticas da Igreja Católica. Ele questionava a validade de certas práticas, como a venda de indulgências, o perdão dos pecados mediante pagamento e a ênfase excessiva na autoridade papal. Hus acreditava que a verdadeira autoridade deveria residir na Bíblia e que os crentes deveriam ter acesso direto às Escrituras, sem depender inteiramente da interpretação e mediação da hierarquia eclesiástica. Ele sustentava a visão de que a salvação era uma questão entre o indivíduo e Deus, e não algo que poderia ser controlado ou mediado exclusivamente pela Igreja institucional. Tais ensinamentos de Hus desafiou a autoridade da Igreja Católica, o que mais tarde teria um desfecho trágico. Jan Hus era católico romano, porém pregava a primazia da Bíblia, em detrimento da autoridade do magistério da Igreja, antecipando assim a Reforma Protestante. Hus passou a pregar em seus sermões que a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo e o grande paradigma para a vida do cristão, contrapondo-se à autoridade da hierarquia eclesiástica. Defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecida a todos os fiéis. Além disso, Jan Hus pregava na ideia de uma igreja pobre contra a opulência que apresentava a Igreja Católica.
Para eles, os esforços realizados pelo homem na Terra deveriam aproximá-lo do mundo perfeito de Deus. Tal postura de Hus causou uma forte oposição da igreja, como era de se esperar. Entretanto, as condições sociais a que estava submetida grande parte da população da região contribuíram para que a situação se tornasse ainda mais conflituosa. A pregação de John Hus sobre a criação de um mundo de justiça social entrava também em conflito com a situação de exploração e miséria a que estavam submetidos os camponeses da Boêmia. Para Hus, a desintegração do mundo contemporâneo a ele era o indício do aparecimento do anticristo. Soma-se a isso o fato de grande parte da nobreza proprietária das terras ser de origem alemã. As ideais de John Hus conseguiram sensibilizar os nobres de origem tcheca, que viam em suas pregações uma forma de enfrentar os germânicos. Com isso, Hus garantiu sua eleição para o cargo de reitor na Universidade de Praga, em 1409, sob as ordens do rei da Boêmia, Venceslau IV. A indicação de Hus era uma forma de contrapor a influência germânica dentro da universidade. Rapidamente, a Igreja Católica passou a se manifestar contra a presença de John Hus na universidade. O Papa decretou um interdito, banindo as cerimônias religiosas em Praga, enquanto John Hus estivesse na cidade. Essa punição imposta pela Igreja Católica, em resposta à resistência de Hus, envolvia a suspensão de quaisquer serviços religiosos, como missa, casamento, entre outros. Nessa época, havia na Europa Católica 3 papas, fenômeno conhecido como Cisma do Ocidente. Para tentar sanar a situação, foi convocado o Concílio de Constança, uma assembleia eclesiástica da Igreja Católica, que aconteceu em 1414. John Hus foi convocado para o concílio, portando um salvo-conduto dado pelo rei Segismundo de Luxemburgo, para que pudesse apresentar os motivos de suas ideias. Um salvo-conduto dado pelo rei é um documento oficial ou garantia concedido por um monarca, autorizando uma pessoa específica a viajar com segurança por um determinado território. Esse tipo de documento oferece proteção contra detenção, hostilidades ou outras interferências durante a viagem. Tal documento não impediu que Hus fosse preso durante os 7 meses que duraram seu julgamento, e ele não conseguiu convencer os altos dignatários e também não renunciou a seus posicionamentos. John Hus foi condenado por heresia pelo concílio. Assim, no dia 6 de julho de 1415, ele teve sua sentença cumprida e foi queimado vivo às portas da cidade de Constança. Entretanto, ao contrário do almejado pela igreja, a morte de Hus não silenciou o movimento iniciado pelo mesmo, muito pelo contrário. Os seguidores de John Hus, conhecidos como Hussitas, se rebelaram na Boêmia, iniciando uma guerra que durou décadas. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Hussita entre os anos de 1419 e 1437 e só teve fim por conta de traições e intrigas nas próprias fileiras. Por fim, as ideias de John Hus não deixaram de ser propagadas e adotadas por adeptos de uma reforma protestante. Além de ter influenciado discípulos radicais, um século mais tarde, Hus veio influenciar Martinho Lutero. As últimas palavras atribuídas a John Hus, antes de sua execução na fogueira, são registradas de diferentes maneiras em várias fontes históricas. No entanto, uma versão comum relata que quando estava sendo amarrado ao poste para ser queimado, Hus olhou para a multidão e disse: "Hoje vocês assam um ganso." Hus significa ganso em tcheco. Mas daqui a 100 anos, um cisne surgirá que vocês não serão capazes de assar. Essas palavras são interpretadas por alguns como uma profecia sobre a ascensão de Martinho Lutero, cujo sobrenome em latim, Luterus, significa pequeno cisne. Lutero, é claro, desempenhou um papel crucial na reforma protestante que se seguiu ao movimento de Hus. Essa citação é muitas vezes citada para destacar a ideia de que as sementes da reforma foram plantadas mesmo nas circunstâncias trágicas da execução de John Hus. Independentemente das palavras específicas, o legado de John Hus como um precursor da reforma protestante é inegável. Suas ideias e coragem ao desafiar a autoridade eclesiástica tiveram um impacto duradouro no desenvolvimento do pensamento religioso e na subsequente reforma da Igreja no século XVI.